Segundo apontam relatórios do FMI e do Banco Mundial, uma nova crise econômica vem por aí. O risco crescente de recessão global é impulsionado pelo grande aumento de inflação da economia dos países, diminuição na oferta de commodities, conflito entre Rússia e Ucrânia e sanções de países da União Europeia. Qual será a consequência dessa recessão e quais são os desafios para a retomada do crescimento da economia global? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que se for a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial alertaram sobre o risco crescente de uma recessão global, impulsionada por diversos fatores, como a crise inflacionária na zona euro, ainda distante de um abatimento. Além disso, é iminente o aumento das tensões no conflito ucraniano após o atentado à ponte da Crimeia. O Kremlin considerou o incidente um cruzamento de uma linha vermelha por parte de Kiev. O presidente russo afirmou que há muito tempo o governo de Kiev usa métodos terroristas e que, em caso de novos ataques no território da Rússia, a resposta à Ucrânia será dura e corresponderá ao nível das ameaças. Se a situação calamitosa não for o suficiente para o retorno das conversas por um acordo de paz, será que o aumento da crise econômica mundial poderia forçar a importância de se voltar à mesa das negociações? É notório que a crescente escalada entre Rússia e Ucrânia pode deixar o mercado mais pessimista, principalmente a curto prazo, com a inflação permanecendo alta, principalmente na própria Europa. Com a aproximação do inverno, uma grande incógnita que fica no ar é: como os governos vão reagir à população se ela continuar a cobrar e pressionar os governantes pelo aumento dos preços e custo de vida? O fornecimento de energia à Europa está muito comprometido e a incerteza faz com que as commodities ficam cada vez mais caras. A Europa fica em risco de um desabastecimento de energia por conta do gás e, conseguindo suprir o estoque, será por um preço muito superior ao que pagava a Rússia. Isso fará com que o preço da energia aumente, gerando mais inflação. Além disso, os mercados que mais sofreram e continuam sofrendo são os de energia e de alimentos, principalmente por conta das pautas agrícolas. No setor de alimentos, não só pela produção local, mas também por conta da participação evidente que esses países têm no comércio e na produção de fertilizantes, que são fundamentais para o setor de alimentos. Nesse sentido, os auxílios europeus à economia ucraniana podem diminuir, pois a Europa entra em um momento muito delicado de economias que retrocedem e andam para trás. Diante desse cenário, é natural que alguns países busquem soluções pacíficas para o conflito. Atualmente, a Europa, em especial nas últimas semanas, Berlim, Paris e Praga se tornou palco de manifestações populares que pediam o fim das sanções sobre a economia russa, um apelo cívico contra a política inflacionária que elevou os custos de vida no continente. Os ataques às infraestruturas, tanto russas quanto ucranianas, afetam a economia da Europa na medida em que eles afetam a capacidade de produção desses países. Independentemente de quem ganhe o conflito, ninguém sai ganhando de fato. Todo mundo já perdeu com o início dessa guerra. O Banco Central Europeu está sob pressão, com a inflação em mais de 4 vezes sua meta, tendo atingido um recorde de 9,1% no mês passado.
Os preços do gás no continente dispararam até 30%, alimentando temores de escassez e reforçando as expectativas de uma recessão e um inverno duro, à medida que empresas e famílias são atingidas pelos preços altíssimos da energia. A atividade de serviços na Alemanha, a maior economia da Europa, contraiu pelo segundo mês consecutivo, em agosto, com a alta demanda doméstica sob pressão da inflação crescente. É notório que a economia do país deve contrair por 3 trimestres consecutivos a partir deste. Na França, segunda maior economia da zona euro, o setor de serviços perdeu mais força e as perspectivas são sombrias. Já a economia do Reino Unido encerrou agosto em uma base muito mais fraca do que se pensava anteriormente. Todas as 3 economias apresentam inflação recorde. Por essa crise que se aproxima, é provável haver uma diminuição nos auxílios da Europa, a Kiev. Pode ser que a gente comece a enxergar o futuro como um enfraquecimento de fato desse conflito. O conflito pode até se encerrar e as economias podem voltar a produzir, mas não voltarão a produzir como antes. A produção menor vai fazer com que a gente tenha uma Europa menos abastecida devido à escassez de produtos no mercado. Outro fator importante na economia foi a falta de um papel mais ativo da China em fazer a mediação desse conflito. Além do conflito, nós temos outros problemas relacionados à economia global. A própria questão da transição energética, a recuperação das cadeias globais de valor no pós-pandemia, o aumento da inflação e alta na taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso adiciona problemas. Sem falar, claro, na instabilidade política de alguns países, como o próprio Brasil, que é um dos principais exportadores de commodities do mundo. Me diz aí, pessoal, acha que a União Europeia vai suportar as sanções contra a Rússia? Quais as consequências que essa recessão econômica pode trazer ao Brasil? Deixe o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião e um forte abraço e até o próximo vídeo.